Vamos fazer uma oração para começar, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate, sede o nosso auxílio e proteção contra as maldades e as ciladas do demônio. Instante, humildemente vos pedimos, que Deus sobre ele impere, e vós, ó príncipe da milícia celeste, por este poder divino, precipitai ao inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para a perdição das almas. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, São Pio X, rogai por nós. São Pio X é meu padroeiro. Seu Cláudio falou que a gente tem, além do anjo da guarda, tem um santo padroeiro, né, que acompanha a gente na missão. E o meu é o São Pio X. Então, ele deve estar junto agora, tentando me iluminar um pouquinho, porque eu não nem chego aos pés dele, né? Então, eu comecei aqui, antes de falar diretamente dos mandamentos, eu fiz uma pesquisa sobre o que vem a ser a lei, né? Para falar de mandamento, tem a base da lei. Geralmente a gente pensa nos mandamentos e vê aquele monte de regra, né? Faz isso, não faz aquilo, pode, não pode. Mas eu tentei buscar a origem mais profunda, assim, do que vem a ser uma lei. E eu escutando a classificação das leis, tem a lei eterna, que é aquela lei que está na mente de Deus, que não muda, que sempre esteve lá e nunca vai sair de lá. Aí tem a lei natural, que pertence às criaturas que ele criou, ao universo inteiro. Aí dentro dessa lei natural tem aquela lei que ele revelou no Antigo Testamento por Moisés, as tábuas da lei com os 10 mandamentos. E a nova lei da nova aliança com Jesus no Evangelho, que veio levar à perfeição esses 10 mandamentos, que é essa lei natural. E também há depois as leis eclesiásticas, né? A lei que a igreja criou para poder se organizar, que é o direito canônico, e os mandamentos da igreja, que são aqueles 5 mandamentos. E também tem as leis civis, que é o que rege a nossa sociedade, né? O governo e todas as instituições. Todas elas, de certa forma, elas têm que estar em consonância, em harmonia com aquela que estava na mente de Deus lá no princípio, que é a lei eterna, que não muda e sempre esteve lá. Então, eu fiz um pequeno resumo aqui, pensando assim, um trabalho de imaginação. Se a gente voltar no tempo, antes que Deus criasse as coisas, não existia o universo, não existia nenhum ser vivo, não existia nenhum anjo, nada. Só existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só as 3 pessoas da Trindade são espírito, né? Eles não têm corpo. E essas 3 pessoas, como é que eles fizeram para criar? Se a gente imaginar um pintor ou um escultor, eles vão produzir uma obra de arte, vão pintar a partir de dados que eles receberam. Eles não criaram nada, na verdade, né? São Tomás de Aquino fala que não existe nada na nossa inteligência que antes não veio para os nossos sentidos. Então, primeiro a gente viu as coisas, para depois a gente imaginar, lembrar, recordar. Agora, com Deus é diferente. Ele não partiu de algo criado, algo que existia, para ele poder criar o universo. Ele olhou para si mesmo, que só existia eles 3, né? Só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olhando para a sua própria essência, se conhecendo perfeitamente, Deus criou o universo. E como ele não podia colocar toda a perfeição dele, toda a grandeza dele em uma só criatura, ele fez a diversidade dos seres. Então, vários seres expressam alguma qualidade, alguma característica de Deus, né? Então, várias espécies faz uma harmonia de seres diferentes com uma certa revelação de Deus, né? São Paulo fala que a pessoa que tivesse inteligência, eles olhavam para a natureza e na natureza eles conseguiriam compreender Deus, conhecer Deus, né? Só que como a gente, depois do pecado original, nossos olhos se fecharam, nossa inteligência caiu, né? Nossos ouvidos já não ouvem mais, nossos olhos não veem mais direito. A gente não consegue mais olhar para a natureza e ver essa presença divina que está em todas as coisas.
Então, quando a gente pensa assim que Deus criou todas as coisas a partir olhando para si mesmo, a gente se tivesse uma espiritualidade mais alta, como de São Francisco de Assis, a gente ia começar a ver aquela divindade, não em sua essência, mas em sua aparência, né? Aquelas características de Deus, né? A bondade, a sabedoria. Aqui eu coloquei até umas características de Deus, né? Alguns atributos que Deus tem que é só dele, que não passa para ninguém. Essa aceidade significa que ele não teve causa em outro ser, ele é a causa de si mesmo. Nós, todas as criaturas, não são a causa de si mesmo, eles receberam a causa, a sua existência a partir de um outro, no caso de Deus, né, que se usou também dos nossos pais, da geração e foi fazendo, né? Imutabilidade, só Deus é imutável, sempre foi, sempre será, o mesmo ontem, hoje e sempre, enquanto que nós e todas as outras criaturas têm a possibilidade de mudança. Tudo no universo se transforma e está em movimento. Deus é infinito, ele é eterno, é uma característica do tempo. Ele não está no tempo, então ele não tem princípio, nem meio, nem fim. Ele não tem passado nem futuro. Ele sempre é presente. Então Deus, só ele é assim. E também imensidão, que tem a ver com espaço, né? Não dá para dizer que Deus começa aqui e termina ali. Deus não tem barreira, não tem limite. A grandeza dele é tão grande que não tem barreira, né? Não tem limites. Então, ele abrange todo o universo e não tem um ponto de final. Ele é simples, né, em sua substância. Ele é onipotente, né? Só ele é assim. Ele pode fazer o que ele quiser, tem poder para isso. Nós falamos, mas a nossa palavra não produz nada concreto, né? Não cria. Deus, quando ele fala, acontece, né? Se ele fala árvore, ele cria uma árvore do nada. E se só Deus tem esse poder de fazer coisas do nada, a partir de si mesmo. Ele é onipresente, né? Ele está presente em todo lugar, inclusive agora, nesse momento que a gente está fazendo esse encontro. Lá na mente divina, ele já sabia que a gente ia estar aqui. Ele está acompanhando nós agora, está sendo registrado no dia do nosso julgamento final, vai ser apresentado, nós 7 que estamos aqui, né, vai aparecer lá no telão do julgamento pessoal, cada um de nós. Está na mente divina gravado e vai ficar para sempre. E também ele é onisciente, que tem a ver com isso, né? Ele conhece todas as coisas, tanto passado, presente e futuro, nada é novidade para ele. Sempre soube de tudo e não precisa aprender nada de novo. Sempre conheceu. Essas coisas são específicas de Deus, que são características dele e não tem como ele passar para as criaturas. Agora, tem algumas coisas que ele conseguiu imprimir na natureza das criaturas quando ele criou, né? Por exemplo, o conhecimento que nós podemos adquirir, a bondade, o amor, a santidade, a justiça, a verdade, sabedoria, vontade. São atributos de Deus também, mas que nós, enquanto imagem e semelhança dele, nós partilhamos também. Então Deus, ele vai governar o universo todo através da sua divina providência. Coisas porque não tem como ele criar e largar as coisas e se retirar do universo, das suas criaturas. Ele cria, mas ele se mantém presente e sustenta as coisas, né? Tem o padre Paulo Ricardo, tem uma frase que ele fala, é bonita. Ele fala, se Deus, por um milésimo de segundo, parasse de pensar em mim ou em você, a gente desapareceria, porque ele mantém a nossa existência pensando em nós todo instante. Se ele se esquecesse, né, for uma caso impossível, né, mas se ele por um instante se esquecesse de cada um de nós, voltaríamos ao nada, deixaríamos de existir. Então significa que Deus, ele mantém. Aqui a gente vê até São Paulo nos Atos dos Apóstolos, quando ele estava no Areópago, em Atenas, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, ele vai falar com os gregos, né, que eram filósofos. Então ele usa o argumento do Deus desconhecido que eles não conheciam e que Paulo foi anunciar, foi pregar para eles. E Paulo vai dizer assim, esse Deus que criou todas as coisas que ele vinha anunciar, é um Deus que vai falar assim, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Significa que Deus, ele está íntimo à sua criação, né? Tanto que a experiência de muitos místicos e santos é que Deus habita na alma de forma mais grandiosa do que até nas outras coisas, né? E nessa criação, a gente percebe algumas leis, e essas leis têm a ver com a natureza das coisas. Tem as leis da física, as leis da química, tem as leis da biologia. Cada ser vivo recebeu de Deus uma natureza específica. E cada natureza tem as suas regras de existência, seu modo de existir, seu modo de viver, e para realizar a finalidade porque Deus criou. Uma formiga ela não tem a mesma atividade de um elefante. Cada criatura tem suas regras próprias. Um peixe não pode voar, né? Um pássaro não pode nadar.
nós não podemos respirar debaixo da água. Então, a natureza em si mesmo cria limites. O nosso limite não pode ir além daquilo que está especificamente para a nossa natureza. A partir do momento que a gente rompe esse limite, vem consequências, né? Nós, enquanto seres livres, com livre-arbítrio, nós temos liberdade para escolher entre bem e o mal, mas não somos livres para escolher a consequência. A partir do momento que nós optamos por uma coisa, nós somos obrigados a arcar com as consequências, né? Dizem que Deus perdoa sempre, o homem às vezes, mas a natureza nunca. Experimenta comer um caco de vidro, experimenta tomar veneno, experimenta andar no abismo, né? Tentar desafie e passa na frente da carreta. São situações que nós sabemos que a natureza não perdoa. Ela tem os seus limites, nós não podemos desafiar, passar além do... O que eu quero dizer com isso? Que as leis de Deus, ela é específica para a nossa natureza. É aquilo que vai nos realizar e é aquilo que nós queremos ser. Todo mundo tem que ser desejo de felicidade. Mas como chegar à felicidade? Deus revela, então, através das tábuas da lei, o que é a natureza humana, que muitas vezes a pessoa não sabe, muitos povos não conseguiram chegar a entender o que era a natureza humana, qual que é o caminho da felicidade. Os gregos até chegaram muito perto, né? Dizendo que o homem virtuoso é o homem feliz, aquele que vive a virtude, né? Então aqui na Bíblia, nós vamos achar uma passagem do apóstolo Paulo. Eu até já passei as passagens da Bíblia aqui para a folha para não ficar procurando, para não demorar demais, não perder muito tempo. Fundamento da lei natural na Bíblia. São Paulo vai falar da natureza humana. Carta de São Paulo aos Romanos. Por isso Deus os entregou aos desejos dos seus corações, à imundície, de modo que desonraram entre si os próprios corpos, trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Por isso Deus os entregou a paixões vergonhosas. As suas mulheres mudaram suas relações naturais em relação contra a natureza. Do mesmo modo, também os homens, deixando o uso natural da mulher, arderam de desejos uns para com os outros, cometendo homens com homens a torpeza, e recebendo em seus corpos a paga devida ao seu desvario. Aqui, claramente, São Paulo está falando de uma natureza humana. Isso aí tem limite, né? Deus criou e tem um limite. Quando o homossexualismo, no caso, que ele está falando do lesbianismo e do homossexualismo masculino, que eles agiram contra a natureza. Então ele está dizendo que tem uma natureza e essa natureza tem certas regras, né, certos limites. E é o que Deus veio revelar, então, no Antigo Testamento, nas tábuas da lei, é essa lei natural, que é o que está no fundo da alma humana. Acho que é Tomás de Aquino que fala que Deus, quando criou cada espécie, cada ser, ele deixou uma marca, assim como tinha aqueles antigos selos, né? Que ele usava o anel e imprimia na cera e tirava, né? Ficava o desenho do anel na cera. Que quando Deus criou cada espécie, ele deixou a marca ali. Cada natureza tem a sua lei, seus limites, o seu modo de agir. E o ser humano também tem isso, né? Então, cada um tem a sua natureza específica, né? Suas leis, suas regras. E no Catecismo da Igreja Católica, Catecismo Católico. A lei natural se acha inscrita e gravada na alma de todo e de cada um dos homens, porque ela é a razão humana ordenando fazer o bem e proibindo pecar. Catecismo da Igreja Católica. Ela subsiste sob o fluxo das ideias e dos costumes e constitui a base do progresso. As regras que a exprimem permanecem substancialmente válidas, mesmo que alguém negue até os seus princípios. Não é possível destruí-la nem arrancá-la do coração do homem. Sempre torna a ressurgir na vida dos indivíduos e das sociedades. então essa lei natural, o Catecismo vai falar que ela está inscrita, gravada na alma de todos os seres humanos. Desde o primeiro que Deus criou até o último que vai existir, no final dos tempos, essa lei foi impressa na alma. Então não importa se o cara nasceu um índio, um chinês, um japonês, um canibal daqueles lá, né? Mesmo assim, no fundo da alma dele tem essa lei natural. Depois que eu vou falar das características, né? Que é esse negócio de preservar a vida. Não existe ser vivo que queira morrer. É como uma espécie de um instinto natural que a vida é um valor, né, que não pode ser perdido, que a pessoa se conserva, ela evita todo tipo de perigo, né, de ferimentos e para não perder a vida. E isso está trazendo nos animais também.
Por que que você foge ou um predador ataca a presa foge? Porque ela está fugindo para salvar a própria vida, enquanto que o outro ataca para poder conseguir o seu alimento. Então, a natureza tem já também existe nela esse instinto de sobrevivência, que existe em nós também. O ser humano é o único ser vivo, acho, que chega ao ponto de querer tirar a própria vida, né? Que é o suicídio. Mas esse é um caso à parte, que na verdade a pessoa está querendo se livrar de um sofrimento, né? Não tirar a vida. Mas em todos os outros seres vivos não acontece isso. Não existe ser vivo que queira se entregar para ser morto, que é imutável. Todos receberam e sempre vai existir, por mais que a sociedade evolua em tecnologia, em ciência, esses princípios básicos que estão na alma humana são eternos, né? Para todas as gerações, em todos os lugares. Aqui eu vou falar um pouco da natureza humana, que nós temos a inteligência, que é a nossa capacidade de aprender, de pensar, de refletir, de ter autoconsciência, coisa que é própria nossa, né? Que não existe, outros seres vivos não desenvolvem idiomas, né? Só o ser humano, que tem essa capacidade de desenvolver a linguagem, né? Capacidade de aprender coisas novas. Tem a vontade e o livre-arbítrio, a capacidade de escolher entre duas coisas, entre coisas melhores ou piores. Tem a capacidade de ver escala de valores nas coisas. Ver uma coisa que é mais importante, no outro que é menos importante, uma coisa que é boa ou que é má. Isso não existe nos outros animais, é por instinto, né, que eles vão atrás do que eles querem. Então, alguns exemplos do que seria essa lei natural impressa na alma humana, que em síntese são os 10 mandamentos. Existe ali uma tendência, um desejo no profundo de buscar o bem e evitar o mal. É a regra básica. Quando Jesus fala no Evangelho, tudo aquilo que vocês querem que os outros façam a vocês, vocês façam a eles. E tudo que vocês não querem que eles façam a ti, não faça ao outro. Significa o quê? Deseje o bem e faça o bem. Não queira o mal, né, e não faça o mal. Busque o bem e evite o mal. O exemplo que eu falei de preservar a vida, né, que ninguém quer morrer, ninguém quer se ferir. Outro exemplo, a geração dos filhos. Deus colocou essa atração entre o homem e a mulher para que eles se unissem e gerassem prole, para que a espécie não se acabasse, né? Nós estamos no tempo, nós estamos na eternidade. Se morresse o ser humano sem produzir filhos, a espécie exterminaria, né? Então, é um desejo que está ali, que Deus coloca no homem e na mulher para se aproximar, para gerar filhos, e nisso vem o matrimônio, indissolubilidade, que palavra difícil, é essa aí mesmo, que não pode ser dissolvido, né? Assim, com essa mesma máxima de Jesus, se você não quer uma coisa para ti, não faça para o outro. Então, se você não quer que a tua esposa saia com outros homens, você não saia com outras mulheres. Então, a indissolubilidade do matrimônio já está incluída nisso. Você respeita o outro respeita você, vocês vivem juntos, procriem seus filhos, né? Eduquem na fé e protegem, né, os filhos, né? A mãe tem é difícil a mãe que larga o filho no mundo e não dá comida, não cuida. Isso também faz parte da lei natural, é um instinto de uma mãe de cuidar, de amamentar. Também a verdade. Todo mundo quer ouvir a verdade, ninguém sai enganado. Também é uma lei natural que está em nós. Falar a verdade e ouvir a verdade também. Ninguém quer ser enganado. Nós temos uma tendência a falar o que é verdadeiro. Mesmo que alguém minta, no fundo ele sabe que aquilo lá não é bom, não está correspondendo com a realidade. Procurar justiça, evitar a injustiça também é uma tendência natural nossa. Então, alguns são os exemplos disso aqui, levando mais profundamente, acaba virando os 10 mandamentos. Essa lei natural que Deus revelou e colocou no coração de todos os seres humanos. E é por ela que serão julgados os pagãos, que não tiveram a oportunidade de conhecer Jesus. Se eles buscaram o bem e evitaram o mal. Esse vai ser o critério de julgamento, já que eles não tiveram acesso ao Evangelho. Quem teve acesso ao Evangelho e não acreditou em Jesus, aí a coisa fica mais complicada, né? Se não acreditar que eu sou, morrereis nos vossos pecados, né? Jesus falou. E os 10 mandamentos, então, Deus revelou no Antigo Testamento para Moisés, nas tábuas de pedra. Ali estava a lei natural o que estava no coração do ser humano com uma forma de sentimento, de natureza, de percepção de si mesmo. Deus põe em escrito em forma de mandamentos, para que a pessoa pudesse ter ciência daquilo que ele sentia, né? Estava meio confuso ainda aquilo que ele sentia por dentro no seu coração, na sua alma. E Deus revela de forma mais explícita através dos mandamentos que ele põe nas tábuas da lei. Só que Deus revela esse mandamento como uma forma de informar, como um pedagogo, como diz São Paulo. Ele ainda não deu ao ser humano aquela capacidade de poder observar, praticar com amor tudo aquilo que foi revelado. Isso vai acontecer com Jesus, quando ele vem e põe a nova aliança. Aí vem o auxílio da graça sobre a natureza humana.
que a nossa natureza foi caída. Por causa de Adão e Eva no paraíso, com o pecado original, a nossa natureza ficou desregrada. E nós já não conseguimos mais observar aquela lei natural, aqueles 10 mandamentos. Então Deus, com Jesus, vem, redime a humanidade com a cruz, com seu sacrifício, e depois vem o Espírito Santo e a graça que fortalece então a alma da pessoa para poder combater essas desordens, né, que São Paulo chama de obras da carne, que é tudo aquilo que vai contra então a lei de Deus e aquilo que é da natureza humana. É a concupiscência da carne, né, que é a gula, a luxúria, a concupiscência dos olhos, que é a avareza, a preguiça, a ira, a tristeza. Depois a soberba da vida, que é a vaidade, o orgulho. São todos desordens que vieram lá do pecado original, que todos nós temos em menor ou maior grau e temos que lutar todos os dias contra isso, né, que são as obras da carne. E isso vem com a graça do Espírito Santo em Pentecostes, o batismo que nós recebemos. Recebemos a graça, então, para poder combater essas más tendências, inclinações que nós temos. E depois só já tinha falado sobre as leis eclesiásticas e as leis da sociedade civil, né?